Nós queremos dizer da nossa alegria, né? Estarmos novamente juntos, mesmo que distantes um pouquinho, né? Mas é muito gratificante estarmos aqui essa manhã e também compartilhando com os irmãos que estão online. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus através de música. E essa música diz exatamente o que nós devemos fazer a cada momento em relação ao nosso Deus. Nós devemos exaltá-lo, exaltá-lo por tudo aquilo que ele é. Vocês cantam todos de boa nessa manhã. Ele é exaltado. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei ao Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus, ele é exaltado. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Vamos ter uma palavra de oração? Nesse momento eu vou pedir a Arthur que interceda ao nosso Deus nesse momento para que esse louvor, que esse momento chegue até o trono da graça. Senhor, nós te damos graça porque tu és bom, porque tu nos dás o privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado pelo teu filho na cruz. Obrigado por esse momento, Pai, que lembramos do seu sangue, do seu sacrifício perfeito para salvar os nossos pecados. Obrigado pelo privilégio, Pai, de servir e ser conosco e com todos aqueles que estão participando também de forma virtual. Em nome de Jesus, amém. Amém. E nós vamos cantar mais uma canção que diz Maravilhosa Graça. Só vou esperar o microfone de Arthur funcionar. É? Então vamos lá. A maravilhosa graça diz: quem salva o mundo dos seus pecados?
de quem é o amor mais poderoso, o Rei da Glória, o majestoso Rei, quem tem o mundo em suas mãos e que nos deixa admirados, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Quem salva o mundo dos seus pecados, de quem é mais poderoso, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Quem tem o mundo em suas mãos e nos deixa admirados, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Sua graça imensa é perfeito o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. E quem transforma o caos em ordem, quem nos adota com os seus filhos, o Rei da Glória, o majestoso Rei. E quem governa com sua justiça e resplandece sua verdade, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Sua graça imensa é perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, tua graça imensa é perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Amém. Isso aí, gente. Muita coisa nova. Numa das minhas viagens para Campinas para rever familiares, amigos, eu me encontrei com também os amigos do basquete. Acho que vocês, nessa altura do campeonato do nosso relacionamento, sabem que eu gosto muito de basquete e que eu joguei durante alguns anos. E nesse encontro com esses amigos, eu acabei me encostando num deles ali para conversar um pouquinho mais. Alguém que eu gostava bastante, ainda gosto bastante, mas alguém que durante muito tempo
zombou da minha fé. E ele não perdeu a oportunidade para naquele momento, e aí, você ainda acredita em Deus? Pô, acredito. Mas eu também, como fui zombado tanto na minha vida, também não quis perder aquele momento de alguma forma, apresentar o evangelho para ele. E eu falei, e você? Quando é que você vai crer nele? Eu já conheci uma resposta que ele tinha dado há algum tempo para mim. Faltando 5 minutos para eu morrer, eu creio, não é isso? Não é isso que me coloca lá no céu? Eu falei, é isso. E ele estava dando um sorrisinho, se preparando para dar continuidade na zombaria. Eu aproveitei e falei assim, mas você vai crer no quê? Ele, um pouco tímido, apontou para cima. O que você quer dizer com isso? Eu tenho que crer em Deus, não é? O fato é que se ele ou se nós não sabemos no que ou em quem devemos crer, essa garantia da vida eterna dada pelo próprio Jesus não funciona. Se nós não sabemos o alvo, no que crer, em quem, ou no que, ou as informações essenciais, não adianta. Eu queria que vocês, caso tenham trazido uma Bíblia ou celular, abrisse lá em Lucas, capítulo 23. Lucas, ele é o único evangelista que fala do diálogo que aqueles criminosos que estavam crucificados ao lado de Jesus, ele é o único que fala de um diálogo que aconteceu entre eles. Esses dois criminosos que assistiam toda a zombaria que fazia com Jesus. Aqueles que passavam ali embaixo, aqueles que olhavam para aquela placa que estava pregada na cruz de Cristo. E num dado momento, e é isso, Lucas é o único que fala a respeito disso, num dado momento, um daqueles criminosos, não fala pra gente se é o que estava à esquerda ou estava à direita, mas um daqueles criminosos, ele agiu de forma diferente. Ao invés de zombar de Jesus, ele começa a repreender o parceiro de crime. Então, Lucas 23, no versículo 39 e no versículo 40, nós lemos: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Então um deles continuava zombando de Jesus. Mas olha só o outro. Ele o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? Quando lemos essa história pela caneta de Mateus e de Marcos, como eu disse, a gente não vê isso acontecendo. Ambos retratam os dois criminosos zombando de Jesus. E esse criminoso, por alguma razão, diz: rapaz, você não tem respeito, não. Olha você aí pendurado, eu pendurado aqui. Nós estamos debaixo da mesma sentença. E acho interessante ele perguntar: você não teme a Deus? Alguma coisa aconteceu. A gente não sabe exatamente o que foi que deu esse estalo para essa mudança de paradigma no que o criminoso falava a respeito de Jesus. Então Lucas, ele não informa para a gente como isso aconteceu. Será que foi porque o outro criminoso acabou de usar o que estava escrito em cima de Jesus para fazer, sei lá, estava crucificado lá, olha para cima do que estava escrito de Jesus, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Você diz quem é, desce daí. E o outro lá, olha o que está escrito. E talvez alguma coisa começa a ligar na cabeça dele. Rapaz, você não teme a Deus? Alguma informação veio para ele, alguma lembrança veio para ele. Não sei como foi com vocês, mas a primeira vez que eu fui exposto à verdadeira mensagem do Evangelho, demorou 3 anos. E não é que 3 anos que eu escutei uma vez lá e depois 3 anos depois. Eu fui escutando durante 3 anos. E só aí que eu não sei se talvez tenha sido algo semelhante para essa pessoa que começou a ser despertada naquele momento. O que nós sabemos é que esse criminoso, ele parou de zombar. E no versículo 41, ele diz:
Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então perceba que um desses criminosos, ele entendia, esse criminoso que estava mudando de ideia ali, ele entendia que ele estava crucificado por uma justa causa. Ao mesmo tempo que Jesus ali ao lado dele, não, esse homem não merece estar ali. Ele está ali por uma injustiça. Nas palavras dele, este homem não cometeu mal algum. Eu não acredito que esse criminoso em específico, ele soubesse que aquele Jesus que estava ali era um homem sem pecado. Eu não tenho essa compreensão. Eu tenho a compreensão de que, de alguma forma, ele deve, talvez, ter participado do julgamento, estava lá no julgamento, carregaram as partes da cruz, talvez próximos um dos outros ali, foram crucificados quase que ao mesmo tempo. Ele tinha ciência do que estava acontecendo. Não, esse daí, ele não está aqui como nós que cometemos coisas que são de pena capital. Eu não acho que ele tinha uma compreensão teológica. Este homem é o cordeiro puro. Não é isso. Mas, de alguma forma, essa compreensão dele refletia uma verdade que transcendia aquele momento. Ele não tinha culpa de estar ali, de fato, porque ele não tem culpa de coisa alguma, porque Jesus nunca pecou. Ali no Gólgota, tinham 3 homens, 2 merecedores daquela pena, segundo a lei. Um deles, não. Então, depois de repreender esse outro criminoso, ele se vira para Jesus, agora, né, esse que está repreendendo, falando, ó, esse homem não tem culpa, nós sim somos merecedores disso. Ele se vira para Jesus e diz, versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse pedido ele tem detalhes importantes. O primeiro ponto é que o ladrão, ou o criminoso, ele acreditava numa vida após a morte. E ele acreditava que essa vida após a morte ainda mantinha a consciência da pessoa. Ó, nós vamos morrer. Jesus, quando passar daqui, se lembra de mim. Ele tinha consciência de que aquela pessoa, a consciência daquela pessoa permanecia, se não intacta, bastante íntegra no ponto de dar sequência ao que foi lembrado, os acontecimentos dessa vida. E antes, como eu disse para você, esse criminoso ele zombava de Jesus, mas agora ele apresentava esses detalhes que, aliás, iam além de meramente estar informado sobre a identidade daquela pessoa. Quando ele pediu para Jesus se lembrar dele quando tivesse entrado no seu reino, ele estava afirmando, mais um ponto aqui, que ele era rei. Quem tem reino é rei. Mas o criminoso ele não estava somente informando que ele era rei. Ele estava demonstrando fé quando pedia para aquela pessoa, para quem ele estava afirmando essas questões de identidade dele, ele estava pedindo um favor. Ele acreditava que Jesus era capaz de fazer alguma coisa em prol dele. Quando partissem, quando estiver no teu reino, quebra esse galho. Eu preciso desse favor. Se lembra de mim. E o que Jesus responde? Versículo 43. Eu lhe garanto, a garantia desse próprio rei, hoje você estará comigo no paraíso. Como assim? O que um homem como esse fez para merecer essa garantia de Jesus? E lembre-se que esse criminoso ele não era qualquer um. Porque para ele estar crucificado ali não era qualquer ofensa, ele não roubou o pão da padaria. Ele fez alguma coisa que fizesse com que ele tinha que passar por aquela pena capital. E pena capital não é um crime qualquer. Era uma ofensa que o colocava naquela cruz. Se fosse furto ou roubo, talvez roubou alguém poderoso.
Talvez ele tenha assassinado alguém. A gente não sabe exatamente o que esses criminosos fizeram. Mas a pergunta é, o que ele fez para que Jesus desse a garantia da presença dele no céu? Será que ele passou pelos sacramentos? Ele tinha sido batizado, fez primeira comunhão, crisma? Será que ele dava oferta à igreja? Às vezes eu pergunto para as pessoas, né? Mas você sabe, você vai para o céu? Uma pergunta clássica, faz tempo que eu não escuto essa resposta, não pergunta, mas resposta clássica era, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém. E aí a pessoa meio, né, então, portanto, eu acho que eu vou. Esse cara, ele bebia, ele fumava, ele fazia mal para os outros, mas ainda assim, Jesus estava garantindo que ele estaria no paraíso. Por que então ele ia para o céu? Por que ele ia para o paraíso? Imagine você. Então, você morreu e agora você está no portão de entrada para o céu. E o porteiro ali é um anjo. Ele vê que você quer entrar ali. E ele te pergunta, por qual razão eu devo deixá-lo entrar? Rebeca, por qual razão eu devo deixar? Letícia, por qual razão eu devo deixar você entrar? João, por qual razão eu devo? Por qual razão, Zambelli, você entra aqui? O que você responderia? O que esse criminoso fez para que Jesus, que não mente, garantisse a presença dele no paraíso? Ele fez a única coisa que devia e podia fazer. Ele creu. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é por meio da fé. Existe uma causa. A causa é a graça de Deus. É um presente. O meio é a fé. João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 3, versículo 18, relatando o acontecimento com Nicodemos, no versículo 18, ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, crer ou não crer é o que divide a humanidade. A humanidade estão aqueles que creem e aqueles que não creem. E os que creem vão desfrutar da vida eterna. Os que não creem não vão desfrutar da vida eterna. Outro ponto interessante dessa história é que esse criminoso, para quem Jesus garantiu presença no paraíso, ele não ia passar tempo no purgatório, porque purgatório não existe. Simples assim. Acabamos de ler. Se você crer, você vai para o paraíso, você vai para o céu. Se você não crer, você não vai. E não é num lugar que você tem que passar alguns anos, alguns séculos, algum tempo, para que depois você mereça, porque ninguém merece. Não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Jesus fez. O meu amigo do basquete, ele não sabia no que crer. Mas esse criminoso, ele creu no que deveria crer para ter a vida eterna. E não somente tinha as informações corretas, mas ele teve a atitude correta diante dessas informações, que eram verdadeiras sobre Jesus. Olha só, ele se arrependeu, ele estava zombando de Jesus, de alguma forma ele se arrependeu. Ele parou de fazer aquilo. E fez uma pergunta que mostra que ele estava temendo a Deus. Inclusive exortou o outro criminoso, você não teme a Deus? Ele reconheceu ser pecador, ele sabia que era justo ele estar crucificado, porque os seus atos
fizeram com que ele estivesse ali. Ele não estava na cruz por acaso. Ele reconheceu que Jesus estava ali por injustiça. Que ele não tinha erro, não tinha pecado. E como eu falei para vocês, ele fala alguma coisa que transcende aquele momento. Ele sabia que Jesus não tinha cometido mal algum. O seu pedido para Jesus, para que ele se lembrasse dele quando estivesse no reino dele, demonstrava que ele acreditava Jesus ser rei. Um rei que transcendia qualquer governo terrestre. Acreditava também que Jesus tinha poder para fazer alguma coisa. Ele não ia pedir: ô Lucas, você quando chegar no céu faz alguma coisa para mim. Ele não tem esse poder. Jesus tem esse poder. E esse pedido dele manifestava a fé que ele tinha. Uma fé simples, mas uma fé suficiente para mudar a vida dele para sempre. E foi por isso que Jesus garantiu: hoje você estará comigo no paraíso. Não era purgatório, porque não existe. Não era o inferno, porque esse é o lugar daqueles que não creem. A participação da ceia é por aqueles que creram. É por aqueles que manifestaram crer no alvo correto, na pessoa correta, na obra correta, com a atitude correta. O criminoso da cruz não teve a oportunidade que nós temos hoje aqui de obedecer o mandamento do Senhor Jesus, de celebrar essa ceia enquanto ele não volta. E nós temos não somente a responsabilidade de fazer isso, mas o prazer de fazer isso, o privilégio de fazer isso. E é o que eu gostaria de fazer isso com vocês. Mas antes, eu queria ler com vocês o texto de Paulo sobre a ceia. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. E a gente vai se concentrar em 4 versículos. Somente para que nós nos lembremos o significado do pão, do vinho, aqui conosco o suco de uva integral. Diz assim, 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu queria com vocês, essa é a primeira vez que nós fazemos isso de forma presencial. E como vocês já devem ter visto, né, nós pensamos e chegamos na conclusão de que a melhor forma para nossa segurança no momento ainda de pandemia que nós passamos, esses kitzinhos, onde tem o suco de uva, o vinho e o pão. Então, acho que vocês já viram. O que eu vou dizer para vocês é que venham até aqui, só toque naquele que você vai retirar, tá bom? Volte para o seu lugar, abra com cuidado, tá ok? Não vire muito, tá? Uma irmã aqui fez isso com muito carinho, muito cuidado. É possível que não vaze, mas leve até o seu lugar, tá? Depois de você abrir, quando todos nós estivermos com isso em mãos, a gente tanto toma do vinho quanto come do pão juntos e depois oramos, tá bom? Então, fiquem à vontade. Eu vou ficar aqui, tá? Eu poderia levar até vocês. Como eu falei para vocês, a gente está tentando incluir todo mundo, inclusive os nossos irmãos lá. Se eu for, eu não consigo levar com o microfone, tá? Eu poderia também pedir para alguém, mas eu vou pedir para vocês virem até aqui. Pode ser? Por favor.
Alguém ficou sem os elementos da ceia? Então, naquela noite em que Jesus foi traído, ou seria ainda traído, ele fez a ceia com seus discípulos. E disse que o pão era o corpo dele e o vinho representava o seu sangue que seria derramado em nosso favor. Queria convidá-los então a tanto comer quanto beber. E depois disso, eu queria pedir João para que orasse por nós, agradecendo a Deus por tamanho sacrifício, mas também por ter nos dado as informações que nós precisamos para que aquilo que aconteceu há 2000 anos pudesse chegar até nós e nós, crendo, participássemos da vida eterna e desse momento de celebração. Senhor bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, coração grato, agradecemos esse momento tão precioso, que estamos devagarzinho saindo desse isolamento, podendo ver o nosso inferno, mas precioso porque muito mais grande presente sobre Deus, os seus sofrimentos, o Senhor mesmo ordenou que nós lembrássemos frequentemente. Obrigado por tua maravilhosa graça, porque só o Senhor nos confere. Obrigado porque sua palavra, recomendando exatamente o que devemos fazer. E por isso realmente que agradecer e louvar o tão grande privilégio. Seu filho amado Jesus. E nós vamos, nesse momento, agradecer através da música, né? Por tudo que tens feito, por tudo que Deus ainda vai fazer. Eu te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o teu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te
eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Tenham todos um bom domingo. E mais tarde a gente tem, ainda hoje, o culto digital virtual. Tá? Na expectativa de que semana que vem, com aquilo que experimentamos hoje aqui, a gente faça mais e melhor. Tá bom? Lembre-se de uma coisa, eu quero contar com vocês para a ajuda de que isso tudo aqui aconteça da melhor forma para que nosso Deus seja exaltado. Tá bom? Valeu, gente.